Tudo começou com uma proposta simples: gravar um documentário para o streaming sobre o impacto cultural da Bruxa de Blair, 25 anos após o lançamento do filme original. A produtora Luz Errante, especializada em conteúdo independente, reuniu 4 profissionais: Larissa, a diretora e pesquisadora do projeto; Mauro, cinegrafista veterano; Carla, responsável pelo som; e Hugo, editor e roteirista. Eles escolheram como cenário uma floresta isolada no interior de Santa Catarina, conhecida localmente como Mata da Neblina, famosa por lendas parecidas com as da fictícia bruxa americana. No entanto, à medida que os dias de gravação avançavam, algo escapava das lentes da câmera e, ao mesmo tempo, se revelava apenas por ela. Logo no primeiro dia, ao fim de uma caminhada longa e silenciosa pela trilha principal, Larissa sugeriu um plano geral da mata envolta em neblina. Mauro posicionou a câmera e começou a filmar, mas algo parecia fora do lugar. O visor tremia levemente mesmo com o tripé fixo no chão. Carla jurou ter ouvido um som agudo, como um assobio abafado vindo de dentro da floresta, mas ninguém mais escutou. Ao voltarem para a base, uma pequena cabana alugada próxima ao limite da mata, decidiram revisar as imagens. No material bruto, notaram uma coisa estranha. Durante a panorâmica, por um segundo, um vulto escuro cruzava ao fundo entre as árvores. Nenhum deles tinha visto aquilo ao vivo. Não era um animal. Tinha forma humana. Ao tentarem isolar o frame, o arquivo travou. Hugo, cético, riu, dizendo que era coisa da compressão, artefato digital. Ainda assim, Larissa insistiu para deixar a cena fora do primeiro corte. Na manhã seguinte, novas gravações começaram, focadas em depoimentos fictícios encenados para reconstituir o folclore local. Gravaram Carla lendo um relato de uma mulher que dizia ter visto olhos no meio da neblina. A atriz nem precisou de muito esforço. A tensão no ambiente estava real. Durante a leitura, a câmera, sem motivo algum, deu um pequeno zoom automático, aproximando-se do rosto de Carla sem que Mauro tocasse em nada. O botão de foco não reagia. Quando Hugo analisou o material mais tarde, percebeu algo ainda mais perturbador. Na trilha de áudio, havia uma segunda voz, repetindo cada frase de Carla, um pouco atrasada. Uma voz rouca, sussurrada. A equipe começou a discutir. Larissa queria continuar, argumentando que aquilo poderia ser usado para criar tensão real no documentário. Mauro não estava confortável, mas aceitou. À noite, enquanto editava, Hugo percebeu uma sequência de cenas novas no cartão de memória, takes feitos do lado de fora da cabana, com todos eles dormindo lá dentro. As imagens eram estáveis, sem tremores, como se alguém tivesse usado um equipamento profissional. Mas ninguém gravou aquilo. Não havia marcas de pegadas e nenhuma outra câmera fora das mãos da equipe. Carla, ao ver as cenas, teve uma crise de pânico e começou a chorar. Disse que a sensação de estar sendo vigiada à noite vinha desde o segundo dia, mas não queria parecer paranoica. Mesmo assim, ninguém saiu. O contrato com a plataforma era rígido e a pressão para entregar algo original era enorme. Larissa passou a documentar tudo com o celular, como um diário de bastidores. No entanto, seus vídeos não apareciam mais na galeria depois de gravados. Apenas a miniatura congelada de um frame escuro, como se o conteúdo tivesse sido apagado ou substituído. Mauro, que até então se mantinha calmo, disse que se fosse algum tipo de vírus no sistema das câmeras ou sabotagem, não faria sentido afetar diferentes equipamentos de forma simultânea. Estavam lidando com algo que não compreendiam. Algo que talvez nem quisesse ser compreendido, e mesmo assim, continuava a ser filmado. Na madrugada do 4º dia, Carla desapareceu. Ela saiu para fumar e não voltou. Procuraram por horas, usando lanternas, gritando seu nome.
O rádio de comunicação captava apenas estática. Quando voltaram para dentro da cabana, exaustos, encontraram a câmera principal posicionada na sala, ligada e gravando. No visor, uma imagem. Carla parada na trilha, olhando diretamente para a lente, com os olhos completamente brancos, como se não houvesse mais pupilas. Atrás dela, a névoa formava um contorno de mãos erguidas. O tempo de gravação marcava ao vivo, mas ela não estava ali. A partir desse ponto, ninguém mais dormiu. Quando a luz do dia finalmente rompeu a névoa, o grupo estava quebrado. Larissa se recusava a aceitar o desaparecimento de Carla como algo sobrenatural, mas nem ela conseguia mais explicar o que acontecia com as gravações. Mauro, o mais técnico e experiente, se calava mais do que falava. Apenas mantinha as mãos ocupadas, limpando a lente da câmera como se isso pudesse protegê-los. Hugo, por outro lado, começou a registrar tudo o que acontecia. Não mais como um documentário, mas como uma confissão. Ele falava com a câmera como se estivesse deixando um aviso para alguém no futuro. Se você está vendo isso, é porque ela deixou você ver. Não confie em nenhuma imagem, nem na minha. Tentaram chamar ajuda, mas sem sinal, nem internet, nem resposta no rádio. Larissa propôs usar o carro e buscar sinal fora dali. Mas ao tentarem sair da floresta, perceberam que o caminho principal havia simplesmente desaparecido. A estrada de terra pela qual chegaram agora era apenas mata fechada. Nenhuma marca de pneu, nenhuma trilha de volta, como se nunca tivesse existido. Eles andaram por horas, marcando árvores com fita adesiva e riscando troncos com canivetes. Mas tudo parecia girar em círculos. A floresta os engolia e a névoa parecia acompanhá-los como um predador paciente. Quando retornaram à cabana, exaustos e em silêncio, uma nova surpresa. Carla estava sentada no sofá como se nada tivesse acontecido, mas ela não falava. Não piscava, não reagia. Estava imóvel, encarando a televisão desligada, como se visse algo que os outros não viam. Larissa tentou tocá-la, mas, ao se aproximar, Carla soltou um som gutural, grave, que não parecia vir de um ser humano. Os olhos ainda brancos, a pele agora pálida demais, e uma lágrima preta escorrendo do canto do olho. Mauro tentou filmar, mas a câmera desligou sozinha. Hugo gritou para parar tudo. Ele tinha entendido. As gravações não estavam apenas capturando os acontecimentos. Estavam reescrevendo a realidade. Naquela noite, decidiram revirar os arquivos, tentando encontrar alguma lógica. Foi aí que descobriram que algumas cenas haviam sido substituídas por outras. E não eram gravações antigas, nem corrompidas. Eram cenas impossíveis. Um take mostrava Mauro conversando com Carla do lado de fora da cabana, usando roupas que ele jamais usara ali, dizendo frases que nunca disse. Em outra, Larissa estava sozinha na mata, repetindo: "Ela quer ser lembrada, ela quer ser contada." E depois virava para a câmera com o rosto distorcido, como um glitch de vídeo. Os próprios vídeos os desmentiam. Suas memórias não coincidiam mais com o que viam nas telas. Hugo, que começou a anotar num caderno para tentar se lembrar do que era real, percebeu que até os cadernos estavam mudando. Páginas arrancadas, outras com sua letra, mas com conteúdo que ele jurava não ter escrito. Frases como "ela grava o que você teme e a lente é o olho dela" começaram a aparecer sozinhas. Na madrugada seguinte, Carla sumiu novamente, desta vez com todos acordados. Ela simplesmente se levantou do sofá e saiu pela porta. Da frente, descalça, caminhando para dentro da névoa. Todos seguiram atrás, mas logo a perderam de vista. Foi quando a floresta respondeu. Áudios começaram a tocar em seus rádios desligados. Eram as vozes deles mesmos, falando coisas que nunca lembraram de dizer.
Larissa, apavorada, tentou destruir a câmera principal. Atirou-a contra uma pedra. Quando voltou para a cabana, ela estava intacta, no mesmo lugar de antes, ligada, gravando. Na manhã seguinte, Carla estava de volta novamente. Mas agora não era mais Carla. Era como se a floresta tivesse criado uma réplica. E nos vídeos, ela falava diretamente com a lente, dizendo: "Nós somos o filme agora. Não importa quem assista, eles vão ver." A partir daí, as gravações deixaram de obedecer ao tempo. Cenas do futuro apareciam no presente. Vídeos mostravam os três brigando, fugindo, se culpando. Cenas que ainda não haviam acontecido, mas que pareciam inevitáveis. A linha entre a realidade e a filmagem havia sido apagada. Tudo era material bruto para algo maior, algo que precisava ser contado. E essa entidade, seja ela uma consciência da floresta ou uma força despertada pela obsessão em registrar, não queria espectadores. Queria testemunhas. Apenas Larissa continuava tentando montar o documentário como se terminar aquilo fosse sua única saída. Ela não sabia se estava sendo manipulada, mas sentia que, enquanto o projeto estivesse em andamento, a entidade não os levaria completamente. Ela dizia que era preciso dar um fim à história, para não serem absorvidos por ela. E assim, contra o tempo e contra a sanidade, começaram a montar o filme, sabendo que, a cada cena editada, a floresta ficava mais forte e as câmeras mais vivas. A edição do documentário, que deveria ser um processo técnico e controlado, transformou-se em um ritual involuntário. Larissa, Hugo e Mauro se revezavam diante do notebook como se operassem um artefato sagrado, ou profano. Cada corte no vídeo parecia mudar o ambiente ao redor. Sons que antes estavam apenas nos vídeos agora ecoavam dentro da cabana. Luzes piscavam em sincronia com as transições, e vultos passavam pelos reflexos da tela. A trilha sonora original foi substituída por ruídos graves, quase como uma respiração, como se a própria floresta estivesse assistindo ao que estavam fazendo, avaliando, julgando. Larissa, agora com os olhos fundos e os dedos tremendo, insistia que estavam próximos do fim. "Ela quer ser ouvida", repetia. "Se contarmos a história dela direito, ela nos deixa ir." Mas ninguém sabia quem era ela. A entidade por trás das câmeras era mutável. Às vezes, aparecia como uma mulher coberta por véus no fundo de um frame. Em outras, era apenas uma presença sussurrante, com palavras cortadas em várias línguas, inclusive línguas mortas. Em um trecho editado, Carla aparece no espelho de um dos quartos dizendo: "Não é a floresta, é o filme. Sempre foi o filme." O tempo começou a colapsar. As gravações mostravam dias que ainda não tinham chegado. Em uma das cenas, Mauro aparecia enforcado, preso numa árvore, mas ele ainda estava vivo, por enquanto. Hugo aparecia enlouquecido, queimando a cabana. E Larissa, sentada no meio do mato, sussurrando para uma câmera enterrada na terra, como se estivesse falando com os mortos. Eles sabiam o que estava por vir, mas não conseguiam impedir. Estavam seguindo um roteiro invisível, algo que já havia sido escrito por aquela entidade que usava a imagem como carne e a edição como lâmina. Em uma noite chuvosa, enquanto finalizavam o último arquivo, a energia acabou. Por um instante, silêncio absoluto. Nem grilos, nem vento, nada. Então, o gerador da cabana ligou sozinho. E junto com ele, todas as câmeras, inclusive aquelas que nunca haviam sido ligadas antes. Até celulares sem bateria acenderam. Estavam sendo filmados, não importava mais por quem. A cabana estava viva, com o zumbido de lentes girando e luzes piscando. Quando olharam pela janela, viram dezenas de figuras de pé na névoa, imóveis, como espectadores esperando o final de um espetáculo.
Hugo surtou, pegou o disco externo com todos os arquivos e correu floresta adentro. Larissa tentou impedi-lo, mas ele gritava que só destruindo o material eles poderiam se libertar. É ela que escreve. Enquanto existir um segundo de imagem, ela continua. Mauro ficou para trás, trancado na sala de edição, terminando o que acreditava ser o último corte. Ao final daquela madrugada, Hugo não voltou. Apenas seus gritos se misturaram aos sons da chuva. Na manhã seguinte, Mauro estava morto, deitado diante da tela, com os olhos abertos e um leve sorriso no rosto. Na timeline do vídeo, o nome do arquivo: O Fim do Documentário. Larissa, agora sozinha, levou o notebook até o alto de uma clareira e, com mãos trêmulas, clicou em exportar. Quando a barra de progresso chegou a 100%, todas as câmeras desligaram ao mesmo tempo. A floresta silenciou. E pela primeira vez em dias, o céu se abriu. Ela caminhou até uma estrada que não estava ali antes. Um carro passou. Ela pediu ajuda. Foi levada embora. Dias depois, um vídeo começou a circular em fóruns obscuros da internet. Uma produção independente, encontrada em um notebook abandonado no meio da floresta, com cenas que pareciam captadas por múltiplos dispositivos, em diferentes épocas e com aparições inexplicáveis. O nome do documentário: Câmera na Névoa. Ninguém sabe o paradeiro de Larissa, mas em toda nova visualização, comentários surgem dizendo que viram rostos familiares nos reflexos, ou que ouviram seus próprios nomes sussurrados durante os créditos finais. A entidade não precisava mais da floresta. Ela tinha conquistado algo maior, a atenção de todos. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.